E se eu te dissesse que algumas das maiores invenções que mudaram o mundo foram criadas completamente por acidente? Penicilina, raios X, forno micro-ondas, post-it, todas essas invenções revolucionárias nasceram de erros, acidentes e falhas que se transformaram em descobertas geniais. Hoje você vai descobrir as histórias mais incríveis por trás das invenções acidentais que moldaram nossa civilização. Prepare-se para se surpreender com como o acaso pode ser o maior inventor da humanidade. Mas antes de começarmos essa jornada fascinante, se você ama curiosidades científicas e históricas como esta, não esqueça de se inscrever no canal Grid Digital e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que preparamos para você. Agora, vamos descobrir juntos como acidentes se tornaram as maiores bênçãos da ciência. Nossa primeira história nos leva ao ano de 1928, no laboratório do bacteriologista escocês Alexander Fleming. Fleming estava estudando bactérias estafilococos quando algo inesperado aconteceu. Durante suas férias de verão, Fleming deixou algumas placas de cultura bacteriana sobre sua bancada. Quando retornou, descobriu que uma das placas havia sido contaminada por um fungo. Qualquer outro cientista teria jogado a placa fora e recomeçado o experimento. Mas Fleming notou algo extraordinário. Ao redor do fungo, todas as bactérias haviam morrido. Esse acidente de contaminação revelou que o fungo produzia uma substância capaz de matar bactérias perigosas. Nascia assim a penicilina, o primeiro antibiótico da história. Essa descoberta acidental salvou mais de 200 milhões de vidas ao longo da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina reduziu drasticamente as mortes por infecções. E hoje continua sendo um dos medicamentos mais importantes da medicina moderna. Imagine quantas vidas não teriam sido salvas se Fleming tivesse simplesmente descartado aquela placa estragada. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen estava trabalhando com tubos de raios catódicos em seu laboratório. Ele estava investigando a fluorescência produzida pelos raios catódicos quando notou algo que mudaria a medicina para sempre. Röntgen percebeu que uma tela fluorescente próxima ao tubo estava brilhando, mesmo estando coberta por papel negro. Isso era impossível. Os raios catódicos não deveriam atravessar o papel. Curioso, ele colocou diferentes objetos entre o tubo e a tela. Quando Röntgen colocou sua própria mão entre o tubo e a tela, ele viu algo que nenhum ser humano havia visto antes. Os ossos de sua mão apareceram como sombras na tela fluorescente. Ele havia descoberto acidentalmente os raios X, uma forma de radiação capaz de atravessar tecidos moles. Essa descoberta acidental revolucionou completamente a medicina. Pela primeira vez na história, médicos podiam ver dentro do corpo humano sem cirurgia. Hoje, bilhões de exames de raios-X são realizados anualmente, salvando incontáveis vidas através de diagnósticos precisos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o engenheiro Percy Spencer trabalhava no desenvolvimento de sistemas de radar para a empresa Raytheon. Ele estava testando um magnetron, componente crucial dos radares militares. Em um dia de 1945, Spencer notou algo estranho. A barra de chocolate em seu bolso havia derretido completamente. Isso era impossível, pois ele não estava próximo a nenhuma fonte de calor. A única explicação era o magnetron que estava operando próximo a ele. Curioso, Spencer decidiu testar sua teoria. Ele colocou grãos de milho próximos ao magnetron e eles começaram a estourar. Em seguida, tentou com um ovo, que literalmente explodiu devido ao aquecimento rápido. Spencer havia descoberto acidentalmente o princípio do aquecimento por micro-ondas. Essa descoberta acidental transformou completamente nossa relação com a culinária. O primeiro forno micro-ondas comercial foi lançado em 1947 e hoje está presente em mais de 90% das cozinhas americanas. Quem diria que um chocolate derretido mudaria para sempre a forma como aquecemos nossa comida? Em 1968, o químico Spencer Silver trabalhava nos laboratórios da 3M, tentando criar um adesivo super forte. Seu objetivo era desenvolver uma cola poderosa para uso aeroespacial. Mas o resultado foi exatamente o oposto do que ele esperava. Silver criou uma cola que grudava, mas podia ser facilmente removida sem deixar resíduos. Para os padrões da época, isso era um fracasso total. Que utilidade teria uma cola que não cola direito? Silver passou anos tentando encontrar uma aplicação para sua cola defeituosa. A solução veio em 1974, quando Art Fry, colega de Silver, estava cantando no coro da igreja. Ele ficava frustrado porque os marcadores de página sempre caíam do inário. Fry lembrou-se da cola defeituosa de Silver e teve uma ideia brilhante. Fry aplicou a cola de Silver em pequenos pedaços de papel, criando os primeiros post-it notes. O que era considerado um fracasso se tornou um dos produtos de escritório mais vendidos da história, gerando bilhões de dólares em receita para a 3M. Em 1886, o farmacêutico John Pemberton estava em sua farmácia em Atlanta, tentando criar um tônico medicinal para dores de cabeça e fadiga. Pemberton era viciado em morfina devido a ferimentos de guerra e buscava uma alternativa mais segura para o alívio da dor.
Pemberton misturou extratos de folha de coca, nozes de cola, açúcar e outros ingredientes secretos. O resultado foi um xarope escuro e doce que ele chamou de Coca-Cola. Inicialmente, era vendido como remédio, prometendo curar dores de cabeça, fadiga e até mesmo impotência. O acidente aconteceu quando um funcionário da farmácia, por engano, misturou o xarope com água gaseificada, ao invés de água comum. Os clientes experimentaram e adoraram o sabor refrescante da bebida carbonatada. Pemberton percebeu que havia criado algo muito mais valioso que um simples remédio. Esse erro acidental criou a marca mais valiosa do mundo. Hoje, a Coca-Cola é consumida em mais de 200 países e vale mais de 80 bilhões de dólares. Quem imaginaria que um remédio estragado se tornaria o refrigerante mais famoso da história? Em 1938, o jovem químico Roy Plunkett trabalhava nos laboratórios da DuPont, pesquisando novos refrigerantes. Ele estava experimentando com tetrafluoroetileno, um gás que prometia revolucionar os sistemas de refrigeração. Plunkett preparou vários cilindros com o gás para seus experimentos, mas quando foi usar um dos cilindros, descobriu que estava aparentemente vazio, mesmo pesando o mesmo que antes. Intrigado, ele decidiu abrir o cilindro para investigar. Dentro do cilindro, Plunkett encontrou flocos brancos e cerosos. O gás havia se polimerizado espontaneamente, criando uma substância completamente nova. Esse material tinha propriedades extraordinárias. Era quimicamente inerte, resistente ao calor e incrivelmente escorregadio. Plunkett havia descoberto acidentalmente o Teflon, um dos plásticos mais versáteis já criados. Hoje, o Teflon é usado em panelas antiaderentes, trajes espaciais, implantes médicos e centenas de outras aplicações que facilitam nossa vida diária. Em 1879, o químico russo Konstantin Fauberg trabalhava na Universidade Johns Hopkins, pesquisando derivados do alcatrão de carvão. Era uma pesquisa puramente acadêmica, sem nenhuma intenção comercial. Após um longo dia no laboratório, Fauberg foi jantar sem lavar completamente as mãos. Quando mordeu um pedaço de pão, notou um sabor intensamente doce. Primeiro pensou que era o pão, mas logo percebeu que o sabor vinha de suas mãos contaminadas com produtos químicos. Curioso, Fauberg voltou imediatamente ao laboratório e começou a provar sistematicamente todos os compostos que havia manipulado durante o dia. Finalmente, identificou a substância responsável pelo sabor doce, um derivado do ácido benzoico que ele havia sintetizado acidentalmente. Fauberg havia descoberto a sacarina, o primeiro adoçante artificial da história. Hoje, adoçantes artificiais ajudam milhões de diabéticos e pessoas que buscam controlar o peso, tudo graças a um químico que esqueceu de lavar as mãos. Em 1941, o engenheiro suíço Georges de Mestral estava caminhando com seu cachorro nos Alpes suíços. Após a caminhada, ele notou que tanto sua roupa quanto o pelo do cachorro estavam cobertos de carrapichos grudados. Ao invés de simplesmente remover os carrapichos irritantes, Mestral decidiu examiná-los sob um microscópio. Ele descobriu que os carrapichos tinham centenas de pequenos ganchos que se prendiam às fibras da roupa e pelos do animal. Essa estrutura natural era incrivelmente eficiente para a aderência. Mestral passou 8 anos desenvolvendo um sistema artificial que imitasse os carrapichos. Ele criou 2 fitas, uma com pequenos ganchos e outra com loopes macios. Quando pressionadas juntas, elas se grudavam firmemente, mas podiam ser separadas com facilidade. O velcro revolucionou inúmeras indústrias, desde calçados infantis até trajes espaciais da NASA. Uma simples caminhada no campo resultou em uma das invenções mais práticas e versáteis da história moderna. Essas histórias nos ensinam uma lição poderosa sobre inovação e descoberta. Algumas das maiores conquistas da humanidade nasceram não de planejamento meticuloso, mas de acidentes, erros e falhas que foram transformados em oportunidades. A penicilina salvou milhões de vidas, os raios X revolucionaram a medicina, o micro-ondas mudou nossa culinária. Isso nos lembra que devemos estar sempre abertos ao inesperado. O próximo grande avanço da humanidade pode estar escondido em um experimento falhado, em uma observação casual, ou em um acidente aparentemente insignificante. A curiosidade e a mente aberta são os verdadeiros motores da inovação. E você, qual dessas descobertas acidentais mais te impressionou? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Até a próxima descoberta incrível!